colocando para gravar. Prontinho. Boa noite, minha gente. Finalmente chegamos ao final do semestre, todo mundo acabado, todo mundo arrasado, mas finalmente assim, estamos aqui na reta final. Para alinhamento, a gente tinha no nosso cronograma que teríamos as apresentações, só que verificando um pouquinho a agenda do Labídio no geral, a gente precisa fechar alguns balancetes, então talvez a gente não consiga fazer essas apresentações, mas a entrega dos resumos expandidos, eles continuam sendo obrigatórios. Então, se caso algo for ser alterado no que diz respeito às apresentações, eu vou mencionar lá no grupo, a gente ainda vai ter uma reunião para alinhar tudo isso internamente, para ver como é que vai ficar a nossa agenda como laboratório no geral, mas é isso. Caso não seja possível fazer, de fato, as apresentações, eu indico o dia que será o prazo final para a entrega desses resumos, que conforme eu acho que estava lá no nosso primeiro planejamento, seria o último dia de apresentação, então seria ali no dia 16, acredito eu, de dezembro. Então ainda tem uma gordurinha aí para quem não fez ainda conseguir correr atrás de reler alguns textos e fazer essa produção. A entrega ela será feita ali pelo e-mail do Labid, e é isso. Conforme eu for tendo mais informações, eu vou sinalizando para vocês de pronto. Mas sigamos para o nosso último Journal Club, meninas. Muito obrigada novamente por estarem aqui. Muitíssima boa noite. E simbora. A apresentação, eu acho que a permissão já foi dada. Vocês conseguem compartilhar? Tá tudo certinho? Acho que sim. Uma dúvida primeiro. Esses resumos é sobre o texto que a gente leu, não é isso para fazer a... Isso. Vocês vão escolher de 1 a 3 textos, porque isso teve gente que quis fazer mais de um texto, aparentemente, e pediu. Então, a gente acha que ali de 1 a 3 textos que sejam correlacionados ou não, está disponível para ser feito. É só um resumo expandido e encaminhar lá para o nosso e-mail do Lapid. Tá. Luiz, você quer começar ou eu começo? Porque, na verdade, o seu texto era antes do meu, né? O seu era o 7.1. Pode começar, acho que não tem muito isso, não. Eu falo depois de você. Ah, tá. Beleza. Então, galera, eu peguei o texto que fala sobre vigilância externa, projetando um sistema de auditoria por terceiros para a governança de IA. Os nomes são meio difíceis de pronunciar, então vou deixar que vocês leiam aí na apresentação. O texto também era em inglês, apesar de falar em inglês, teve algumas partes que me pegou um pouquinho, termos mais técnicos, assim, que eu não estava muito familiarizada. Mas ainda assim, ele traz uma abordagem interessante sobre auditoria de IA, pensando em diminuição de vieses de algoritmos. Aí ele traz primeiro uma abordagem mais geral, falando sobre a relevância de se ter a intervenção de terceiros na identificação desses vieses, como, por exemplo, na curadoria de conteúdos, em algoritmos relacionados a marketing, à imigração, a contratações, saúde pública, vários tipos de algoritmos de IA. Ele fala como intervenção de terceiros tem uma relevância. Mas que, apesar de saber, né, que tem um impacto claro dessa intervenção de terceiros, as empresas, no geral, ainda dão uma relevância muito grande para as auditorias internas de governança de IA. E alguns autores, inclusive, apontam que essas auditorias seriam mais assertivas do que ter regulamentações gerais, porque elas olhariam de forma mais detalhada, digamos assim, para o uso desses algoritmos, né? Os autores, pelo que eles colocam, eles não concordam com esse posicionamento. Eles acham que é um posicionamento um tanto inocente,
porque as auditorias internas, elas acabam pecando em termos de independência, de acesso e de transparência. Eles acreditam que esses pontos acabam não sendo muito bem considerados nos processos de auditoria interna. E aí eles começam o texto falando sobre as terminologias, né, que são relevantes para o tema, e eles fazem uma diferenciação sobre o que seria uma auditoria interna e uma auditoria externa, dividindo elas em partes, digamos assim, partes nesse sentido de entidades mesmo. Então, você teria a auditoria em primeira parte, que seria aquela auditoria que é conduzida pela própria companhia nos próprios produtos, a auditoria em segunda parte, que é aquela que você contrata uma empresa para fazer a auditoria internamente, e a terceira, que seria aquela conduzida por terceiros independentes. E aí eles focam justamente nessa da terceira parte de terceiros independentes. E aí eles falam um pouco do que é hoje o cenário que se encontra nas auditorias de IA dos Estados Unidos, trazendo 4 principais críticas, né, para esse processo atual. A primeira delas é justamente esse foco excessivo nas auditorias internas, que eles dizem que acaba tornando muitas vezes uma mera formalidade. E nisso daí eu posso dizer que eu concordo e já vi acontecer de auditorias serem feitas internamente para dizer que fez e, no fim das contas, você não ter análise de absolutamente nada, assim, né? E que ele acha que essas auditorias, elas pecam muito por ignorar lições de outras indústrias. Então, que a gente tem já auditorias feitas em áreas que, enfim, já porque a IA, por ser muito recente, está tendo esse processo de auditoria agora, mas a gente já tem indústrias que realizam auditorias há muito tempo, e que essas auditorias feitas em IA poderiam absorver muito do conteúdo dessas outras áreas, como, por exemplo, financeira, que já realiza há muito tempo. Enfim, várias indústrias poderiam contribuir. Então, esse é o primeiro ponto. Eles dizem também que tem uma missão com as comunidades que são impactadas, né, por essas implantações algorítmicas. Então, que tudo é analisado internamente, mas que não se busca compreender, enfim, os dados, por exemplo, que passam por esse algoritmo, essas pessoas que são titulares, como elas são impactadas com isso. Além disso, eles falam que pode haver um conflito de interesse interno justamente quando você tem auditorias de primeira e segunda parte sendo feitas em paralelo, e que isso poderia comprometer a publicidade dos resultados dessa auditoria, e que muitas vezes essas auditorias acabam não sendo assertivas o suficiente pelas limitações de capacidade quando são feitas internamente. Que você não poderia medir, por exemplo, diferenças em reconhecimento facial, falando aqui, né, de algoritmos voltados para esse viés. E aí, ele traz hoje o que seriam os principais tópicos, né, para se ter uma auditoria mais assertiva, pensando em design institucional. Ou seja, eles falam primeiro das limitações e depois discorrem sobre quais são os elementos principais para ter essa auditoria, falando, né, de uma identificação de um escopo de auditoria, que é basicamente identificar quais seriam os critérios para se ter uma auditoria mais assertiva, a independência do auditor e as prerrogativas que ele vai ter dentro dessa auditoria, o profissionalismo desse auditor e os padrões de conduta que vão ser adotados por essa auditoria, e as ações também pós-auditoria. E aí eu achei interessante que o texto ele traz cada um desses elementos e ele separa, né, sempre em base de evidências, em previsão, e trazendo uma sugestão do que seria um tópico de melhoria. E aí ele fala, né, que, por exemplo, no tópico da identificação do alvo e escopo de auditoria, quando você tem esses recursos que são escassos para realizar ela, você precisa selecionar muito bem quais são as evidências que você vai utilizar no processo e priorizar, por exemplo, aquelas que estão mais relacionadas a um risco para a empresa, né, ou um risco para aquelas comunidades que vão ser afetadas. Eles falam também de precisão, ou seja, você precisa conseguir metrificar a performance dessa auditoria, e para que você consiga metrificar, você precisa ter um escopo muito bem delineado, que também está relacionado com você ter uma base de evidências muito bem definida. E aí, nesse processo, né, de identificação do alvo e escopo, ele entende que uma possível
solução para isso, para se ter auditorias mais assertivas, seria a implementação de um sistema de reporte nacional. Ou seja, um lugar que os terceiros impactados, por exemplo, pudessem fazer reportes sobre, enfim, o que eles entendem sobre essas auditorias, se elas estão sendo efetivamente assertivas ou não. Aqui ele fala sobre a importância da independência nas auditorias, né, trazendo alguns exemplos do que é que impacta negativamente nessa independência. Então, por exemplo, que nas auditorias internas, principalmente as de segunda parte, que são aquelas de parte contratada, muitas pesquisas apontam que esses auditores, eles geralmente vendem algum serviço casado com a auditoria, e que isso muitas vezes compromete a qualidade da auditoria em si, porque se ele quer te vender um serviço adicional, ele vai querer colocar que aquela auditoria trouxe resultados positivos e muitas vezes querer atender as expectativas de quem está contratando a auditoria. Então, que isso seria um fator de impedimento, né, em termos de independência. Fala da questão da remuneração, que também, quando você tem auditorias que são pagas por fundos públicos, elas costumam ser mais assertivas justamente porque não há a contraprestação, né, de quem está diretamente sendo auditado ali. E outro tópico de independência seria a proximidade e permanência do auditor. Então, que quanto mais familiaridade, né, aquele auditor tem, mais proximidade, mais ele pode fazer uma auditoria que seja muito induzida para trazer também um retorno positivo, que seria, no caso, um falso positivo, para a empresa que está contratando essa auditoria. Outros dois pontos que ele fala é a questão de acesso, ou seja, você precisa garantir, né, que os acessos estão sendo dados ao auditor, que ele tenha acesso a dados suficientes para que a auditoria possa ser efetiva, o que muitas vezes eu vejo também que é um problema nas empresas, assim, de mapear quais seriam os documentos corretos e trazer evidências, assim, para a realização de um bom processo de auditoria. E também o nível de profissionalização, né, de quem está realizando essa auditoria. Principalmente falando aqui de primeira parte, ou seja, quando a gente tem auditorias sendo realizadas dentro da própria companhia com os próprios produtos, quem está efetuando essas auditorias tem o nível de profissionalização correto para realizar esse tipo de análise? Então, ele coloca esses dois pontos de questionamento. E ele fala, né, sobre a necessidade de você ter ações pós-auditoria também, que contribuiriam para uma auditoria mais assertiva. E principalmente falando em termos de publicidade, ou seja, que essa publicidade ela pode melhorar os registros de diversas formas, porque evita a ocultação de resultados e incentiva uma melhor conduta da empresa. Que é uma coisa que muitas vezes a gente também não vê. Você vê auditorias sendo realizadas e aí ninguém sabe depois qual foi o resultado daquela auditoria. Ou só quem estava responsável pela realização, ou só a alta gestão dentro das empresas. Então, ele coloca esse ponto da publicidade como sendo essencial para se ter uma auditoria de algoritmos de IA mais assertiva, entendendo que todos os resultados deveriam ser incluídos em um registro. E aí ele conclui, basicamente, dizendo que não existe essa venda que a gente vê hoje em dia de auditorias mágicas, né? Não são suficientes para se lidar com o tamanho do problema, assim, o tamanho da complexidade que a gente tem em uso de IA, né, pensando em algoritmo. Então, a gente precisaria, né, de um desenho institucional mesmo que trouxesse, né, o que é que você deve ter dentro de uma auditoria, quem deve realizar essas auditorias, e entidades públicas, digamos assim, que pudessem também contribuir na fiscalização dessas auditorias, sabe? Enfim, o texto é compilado assim, em geral, mais ou menos isso. É uma coisa bem específica, assim, né? Não é um tema tão comum, mas eu achei interessante a abordagem do tema. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre. Não, vou deixar minhas pontuações para o final. Tá, beleza. Eu continuo passando aqui, Luiz? Tá, deixa eu. Agradeço se você puder, Julia. Boa noite, gente, mais uma vez.
Eu fiquei responsável pelo que o número lá tá 7.1, como o Júlia falou no começo, mas eu acho que não existe muita diferença efetiva, assim, de qual texto viria primeiro para apresentar agora. Esse texto também é em inglês. Eu vou confessar que eu tenho um pouco de dificuldades no geral, quando o texto é todo assim em inglês, e principalmente alguns termos técnicos, para mim, ainda não é muito familiar. E eu diria também que essa parte assim tão técnica não é tanto assim de minha afinidade de interesse, mas foi um texto assim bem bacana de fazer leitura, principalmente porque eu acho que deu um pouco de luz no sentido de dar confirmação do que às vezes a gente faz mais pela crítica social, é que a gente sabe que existem diferenças, e a gente sabe que, querendo ou não, a gente não tem uma transparência em relação a como muitas inteligências artificiais funcionam. Então, eu diria que ver um pouco do aspecto técnico e ver como que a gente tem tentado apresentar soluções para isso também foi bem interessante. Ju, se você puder, pode passar. Então, eu não vou me ater a tudo, porque mesmo sendo um texto curto, eu diria que tem umas 8 páginas mais ou menos, ele fala bem especificamente do que seria o cartão modelo. Mas antes de voltar, antes de entrar nesse aspecto técnico, eu vou dar contextualização. O problema central que o texto acaba apresentando para a gente é que a gente sabe que temos um uso massivo atualmente de diversos modelos de inteligência artificial, e cada vez mais a gente tem percebido que esse uso tem partido para muitas áreas também que são sensíveis, como a saúde, educação, segurança pública. Mas o problema maior é que a gente ainda não tem um padrão claro assim de documentação que vai explicar para a gente como que esses modelos funcionam, como que eles são avaliados, quais são os limites desses modelos. Então, a questão maior que a gente acaba tendo é essa falta de transparência contribui muito para que cada vez mais a gente tenha esse contexto, assim, o uso em contexto inadequado. E aí que a gente vai perceber a presença de diversos erros e até mesmo a questão do próprio impacto, que a gente sabe que é desproporcional para uma parcela da população. Então, quando a gente fala especificamente diante desse cenário, os autores acabam trazendo no texto que são esses cartões modelo, que, pode passar, Ju, por favor, que vai ser justamente em surgir como contraponto a essa realidade na tentativa de que a gente tenha um instrumento que vai acompanhar esse modelo de aprendizado para que esse modelo seja disponibilizado ao público. Ou seja, a ideia central é que a gente tenha esse cartão para poder fornecer assim, informações essenciais para qualquer pessoa, seja um desenvolvedor, seja uma empresa, ou até mesmo para talvez um usuário que foi afetado pelo uso inadequado dessa IA, para que essa pessoa, quando tenha em mãos, consiga compreender o que esse modelo faz, onde que ele pode falhar. Esse instrumento acaba vindo muito no sentido de ser um instrumento muito importante para a gente entrar na mão de ter cada vez mais uma transparência, uma justiça mesmo assim na aplicação das tecnologias de forma geral, e até mesmo adentrar no aspecto da responsabilidade mesmo, eu diria. Então, um dos pontos também que é trabalhado no texto é a questão da motivação, do porquê que seria, então, interessante criar esses cartões modelo. A questão é que a gente, além desse uso exacerbado, percebe que cada vez mais a gente também tem muitos erros sistemáticos. E aí o texto acaba citando como exemplo a questão que a gente sabe que hoje o sistema de reconhecimento facial erra muito mais em mulheres negras. Quando a gente fala sobre o outro exemplo que ele traz, que é a questão do uso de termos pejorativos, ou ele enquadra, na verdade, eu até coloquei aqui, deixa eu até ver que o slide aqui para mim está pequenininho, que é sobre o classificador de toxicidade de comentários. E aí a questão é que nesse caso, quando ele fala de toxicidade de termos, é sobre como palavras que são associadas a minorias automaticamente estavam sendo enquadradas como tóxicas. E aí acontece que esses problemas que são apresentados na realidade fática, né, quando a gente percebe, só são identificados justamente após o uso. Então, esses cartões seria meio que um instrumento para antecipar esse tipo de análise. Porque aí a gente poderia, então, por parte do desenvolvedor, por parte do usuário,
entender essa vulnerabilidade, porque você teria em mão onde que ele poderia falhar, quais são as possibilidades, para que então a gente estude, faça essa análise antes mesmo da implementação do modelo mesmo. E aí eu até coloquei aqui o print, eu acabei não colocando do exemplo prático mesmo que ele usa, mas eu trouxe para ilustrar porque o artigo acaba trazendo uma estrutura, um escopo de como que poderia ser esse cartão. Então, a gente vai perceber aí que acabou ficando até pequenininho, porque temos várias sessões, mas, assim, para resumir, a primeira parte ali que a gente tem como model details, a gente vai ter aquelas informações básicas, que vai falar, por exemplo, quem que desenvolveu, qual que é a versão que a gente está tratando aqui, quando que foi criado, qual que é o tipo do modelo, quais algoritmos a gente está usando aqui, quais são os parâmetros que estão sendo usados, onde que a gente pode buscar mais informações. Então, é como se fosse essa parte inicial uma ficha técnica do produto, do sistema de inteligência artificial. E aí, em seguida, a gente vai ter o que ele coloca como uso pretendido, que nesse momento que a gente vai entender para que esse modelo foi criado. Tipo assim, quem que deve usar? Ou até mesmo trazer a perspectiva de para que ele não deve ser usado. E é justamente dentro desses parâmetros que a gente pode entender justamente a questão da possibilidade de tentar reduzir riscos desse uso em contextos que não são os adequados para o que ele foi projetado. Vamos colocar assim, dessa forma. Em seguida, também a gente vai ter a questão dos fatores, que aqui a gente vai ter as características. Podem ser elas demográficas, ambientais. Aqui a gente vai tentar identificar o quê? Quais fatores que estão nesse modelo podem influenciar a performance do funcionamento. E quais que são os fatores que estão sendo utilizados naquele momento para ser efetivamente analisado. E aí, logo em sequência, a gente também tem as métricas, que aí a gente vai ter métricas de justiça, intervalo de confiança, qual que seria a possibilidade de variação estatística. Aqui a gente vai entender qual que foi, como que a qualidade foi medida, quais foram os aspectos que foram priorizados nesse sistema. E, dando segmento, a gente tem também um conjunto de dados para poder entender quais que estão sendo utilizados na base, né, de dados, por que eles foram escolhidos, como que os dados foram processados. Tanto que, assim, se eu já está encerrando mais essa parte do aspecto técnico, mas dá para perceber que é justamente atingir o objetivo da questão de transparência, da gente entender o que realmente foi utilizado, até que ponto a gente pode compreender o uso mesmo desse sistema. Então, como eu acabei citando anteriormente, ele traz esses exemplos práticos, porque o estudo traz 2 exemplos, que é a questão do reconhecimento facial, no caso da identificação de sorrisos em imagens, o número que a gente tem, por exemplo, de falsos positivos, qual é a parcela que é mais atingida por esses falsos positivos, que nesse caso do sorriso são homens com a idade um pouco mais avançada, e no caso do classificador de toxicidade de comentários, traz muito a questão do uso dos termos gay, lésbica, que é associado à toxicidade, e aí também ele cita como exemplo o quanto depois a versão seguinte já diminui muito isso. Então, eu acho que também é a questão do quanto que a gente vê a importância. Então, assim, no geral, a gente vai encarar que é basicamente uma ferramenta de transparência mesmo, de como que a gente pode ter a responsabilização no desenvolvimento da inteligência artificial, para que a gente tenha mesmo um entendimento não só do desenvolvedor, mas dos usuários que são afetados diretamente com isso, para que a gente possa, então, compreender como que o modelo funciona, onde que ele falha, como que a gente pode melhorar. Eu achei interessante, eu não tive tanta oportunidade de esgotar, assim, as pesquisas, mas nos momentos, assim, que eu pesquisei rapidamente sobre esses modelos, eu achei interessante que o Google já tem uma página explicando o que é, como que funciona, inclusive ele tem uma parte específica que direciona para o dele,
E eu achei assim bem interessante, porque fala sobre os objetivos, e aí eu, pelo menos o documento que guiou era, tipo assim, tinha umas 90 páginas. Aí eu falei, não vai estar sendo hoje que eu vou dar uma olhada nisso. Mas, enfim, foi bem legal de você ver que já temos, né, uma aplicação prática assim. Eu acabei não me atendo de quando é o ano do artigo, mas eu acho que é bem bacana para a gente poder mesmo, assim, para pelo menos não sei se vocês chegam a usar muito a IA do Google, Gemini e afins, mas eu acho que é bem interessante também já ver essa aplicação, talvez ferramentas que estão mais próximas do nosso cotidiano. Eu acho que é isso que eu tinha para contribuir. E eu acabei falando sobre isso aí mesmo, que eu acabei falando fazendo na minha fala, né, que é justamente qual que seria o objetivo do Model Car, que é justamente um instrumento de transparência, responsabilidade. E aí a gente sabe que isso não vai resolver tudo, mas é um avanço muito fundamental. Até mesmo porque a própria Júlia já comentou em relação às auditorias, porque pode servir para complementar, pode ajudar muito na questão dos feedbacks mesmo das pessoas que foram afetadas diretamente pelo uso. Então, é isso, meninas. Obrigada pela atenção de vocês. Perfeito, meninas. Parabéns pela apresentação. Eu disse que eu ia deixar minhas pontuações para o final, que é justamente, enfim, essa caminhada que a gente fez esse semestre, especificamente sobre auditoria e essa entrada um pouco mais técnica, foi algo que eu fui atravessada por uma conversa com o Tarcísio Silva, e, enfim, né, se entendeu que esse seria o próximo ponto da parte técnica sobre IA e não sei o que, seria ali a próxima discussão, e que era necessário que aqui tivessem pessoas que pudessem minimamente saber o que estava acontecendo, para poder ter essa troca. Só que aí, cortando para a parte Josicara em CPF, quando eu me deparo com essas questões de falso positivo e etc., eu intercalo ali com a visão que eu vejo no dia a dia corporativo, por exemplo, sei lá, Bahia, São Paulo, no mínimo. Tem muito falso negativo também, cara. E aí, tipo assim, beleza que ali no comercial, todo mundo está querendo vender, e também não é todo mundo que está querendo comprar. E eu não vou mentir para vocês que aí já entra um desabafo de quem está tendo que estudar bastante sobre essa pauta, que eu não sei até onde vai finalizar esse meio termo, digamos assim, entre os falsos negativos e os falsos positivos, digamos assim. E também, novamente, eu acho que eu já trouxe essa questão aqui, mas eu trago novamente porque é uma questão que eu me bato todos os dias no trabalho, que velho, será que isso também vai cair aos pés da NPD? Porque hoje está tudo caindo aos pés e sobre a responsabilidade da NPD. E aí, a todo tempo, tudo que acontece, novas discussões ocorrem, e blá, 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 tranquilo. Mas será que há mesmo primeiro, exatamente, será que há pessoas qualificadas para isso? Achar pessoas qualificadas, eu acho que não seja muito o problema da NPD. Mas se a gente vai responder à NPD, a gente precisa de pessoas capacitadas também aqui na parte de baixo da pirâmide. E aí eu não sei se está todo mundo, de fato, capacitado da forma que deveria estar para que a gente correspondesse às expectativas, primeiro, mundiais sobre essa discussão, que aí não gosto nem de falar tanto, e também brasileiras daqui para uns tempos. Mas, enfim, apenas pensamentos pensativos. Novamente, parabéns pela apresentação. Volto a reiterar, não sei se as meninas já estavam aqui quando eu disse, se houver qualquer tipo de alteração quanto ao nosso planejamento até o final dessa semana ou até o início da próxima, eu sinalizo lá
no grupo. Se eu não me engano, o nosso último encontro formal, digamos assim, será no dia 2, na nossa segunda capacitação. Então, encontro vocês lá, conto com a presença de vocês lá mais uma vez, e a gente vai conversando no grupo, beleza? Beijinhos, boa Beleza. noite. Boa Obrigada. noite, meninas. Ótima Oi. semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.